Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Assim diz a palavra de Deus: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Feche os olhos um instante, põe sua mão, se quiser, no seu coração. Nós te pedimos, Santo Espírito, que a palavra viva venha de ti e fale conosco. Fala no nosso interior, fala com nossas vidas. Nos abençoa, Senhor, nesta noite. Noite que proclamamos a comunhão do corpo de Cristo, a comunhão da tua igreja contigo, Senhor. Oramos, te louvamos, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, queridos? Pode sentar, filhos. Glória a Deus. Veja bem, Paulo, como sempre, é muito preciso nos seus escritos. Ele diz que todas as vezes que nós nos reunirmos para celebrarmos a ceia do Senhor, na verdade, nós estamos reunidos para celebrarmos a ceia do Senhor. Então, nós anunciamos a morte de Jesus, fato passado, fato pretérito. Porém, não só a morte, mas apontamos para o futuro e dizemos, até que Ele volte. Então, a Santa Ceia tem algumas coisas extraordinárias. Primeiro, a comunhão do corpo de Cristo. Comunhão deriva de uma palavra grega, koinonia, significa comunhão. Embora sejamos diferentes, embora tenhamos culturas diferentes, convívios diversos, ou seja, o povo de Deus nesse sentido é heterogêneo, mas temos algo em comum: a nossa fé. A nossa fé é comum a todos nós que estamos aqui. Então, digamos que, em dois conjuntos que se sobrepõem um ao outro, nós temos em comum a nossa fé, a fé em Cristo, a qual Paulo diz, um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai de todos, e sobre todos, Efésios 4. Então esta fé, a qual Jesus é o autor dela, Jesus é o consumador desta fé, segundo aponta em Hebreus 12, 2, diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos têm que estar fitos em Jesus, só em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Por quê? Porque Satanás, sabedor das nossas deficiências, conhecedor de fatos que aconteceram conosco, sabedor da fragilidade psicológica de cada um de nós, ele procura tirar da igreja de Cristo o que ele puder. Primeiro, ele procura impedir que venha para a igreja de Cristo. Ele faz tudo para que você não venha para Cristo e nem para a igreja de Cristo. Porque veja bem, quem ama Cristo quer a igreja de Cristo. Cristo sim, igreja sim, aleluia. Não podemos aceitar esse movimento de desigrejado, de forma alguma. Tem muita gente que diz assim, é Cristo sim, igreja não. Errado. Seria o mesmo que dizer, eu estou com fome, mas não vou comer, não vou me alimentar. Porque a igreja de Cristo, Cristo se identifica com a sua igreja. Veja,
Paulo apóstolo, que era Saulo de Tarso, ao entrar em Damasco, caiu do cavalo e viu uma luz e ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha que coisa tremenda. Então Jesus se identifica com a igreja quando ele diz nos capítulos finais de Mateus, ele diz: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, eu estava nu e me vestistes, eu estava na prisão e fostes me visitar. Olha, quando fizemos isso, Senhor, para ti? Jesus responde: quando o fizestes a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. Oh, glórias, aleluia. Veja só a identidade de Cristo com a igreja. Por isto Jesus disse em Mateus 16: as chaves do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Oh, labassoricai andorianda. É Jesus o Senhor, é Jesus, é no nome dele que nós estamos aqui, porque a Bíblia diz: o que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque a palavra diz bem claro, aleluia, só Jesus Cristo salva. Atos 4:12, porque debaixo do céu não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, isto é, só Jesus Cristo salva, aleluia. A igreja não salva, mas a igreja é portadora da palavra, da verdade, e quando se ouve a palavra, se recebe fé, e pela fé somos justificados por Deus, e temos paz por nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, pelo qual temos direito à entrada nessa graça, pela fé, não pelas obras, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Romanos 10:4, Cristo é o fim da lei, aleluia. A lei não pode nos salvar, mas Cristo nos salvou, aleluia. Oh, bendito é teu nome, Jesus. E agora, Santa Ceia. Eu me recordo daquela passagem bíblica de João 6, 28, 29. Quando os judeus perguntaram para Jesus: mestre, que obras devemos realizar para sermos salvos? Que obras? Jesus responde no verso 29, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou, aleluia. Veja o contraste entre obras e obra, porque não podemos ser salvos por nossas obras, por causa do pecado inato que recebemos por transmissão desde Adão e Eva até os dias atuais, ao qual somente o sangue de Jesus pode remover, perdoar e nos dar a vida eterna, aleluia. Então, no pretérito, Jesus realizou no passado uma obra salvífica, e nós aceitamos esta obra. Nós cremos no nosso coração. Quando ouvimos o evangelho da nossa salvação, cremos no Senhor, e Ele nos selou com o Espírito Santo, que é o penhor, a garantia da nossa vida eterna. Efésios capítulo 1, versos 11 e seguintes, diz bem claro que Deus nos dá um penhor da sua palavra. Penhor é garantia, irmãos. Deus garante o que o Senhor Jesus fez. O que Ele fez está garantido, e Ele deu uma garantia para nós, que é a habitação interior do Espírito Santo, o qual Paulo fala em Romanos 8:9, quem não tem o Espírito de Cristo não é dele.
Mas quem crê em Jesus recebe o Espírito pela pregação da fé. Diz em Gálatas: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É óbvio que recebemos pela pregação da fé. Aleluia! Porque já estava previsto desde Abraão, em Gênesis 14, que é pela fé que nós seremos e somos justificados. Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Ou significa, Deus atribuiu a Abraão justiça de Deus, porque ele creu em Deus. Tanto ele atribuiu que ele disse: não precisa sacrificar Isaque, o meu filho será sacrificado, Jesus Cristo. Oriandaia, Glorie Salamanaia. E somos libertos da escravidão da morte, do pecado, do diabo, da potestade que está no ar, dos demônios que dominam este mundo tenebroso. Fomos chamados das trevas para esta luz maravilhosa, pela obra expiatória remidora na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Esse é o poder, o sangue de Jesus. Aleluia. Sabia que o sangue de Jesus é o sangue do próprio Deus? Atos 20, 28. Cuide do rebanho que está entre vós, o qual Deus o salvou mediante o seu próprio sangue. Está em Atos 20, 28. Aleluia. Oh, glória. Jesus. Quando você clama o nome de Jesus, os demônios fogem. Quando você clama o nome de Jesus, as doenças saem. Quando você clama o nome de Jesus, o socorro vem até você. Quando você ora em mistério, em línguas, você fala com o próprio Senhor no trono, através do Espírito Santo, em línguas que Deus nos concede. Aleluia. Oh, glória. Essa é a obra de Deus. Nós estamos lembrando a obra de Deus. Quando vos reunis para comer do pão e beber do cálice, façam isso em memória de mim. Oh, glória, memória de Jesus. Honra a memória de Jesus. Veja, como podemos saber, ter memória que Jesus fez isto? Pelos escritos sagrados, pela palavra de Deus, que é a verdade, e que diz que Ele suou gotas de sangue no Getsemane, e depois levou uma cruz nas costas, e depois tombou em nosso lugar, e levou uma coroa de espinhos na cabeça, e bateram-lhe no rosto, cuspiram em Jesus, açoitaram Jesus, furaram ele com uma lança. O sangue foi derramado quando ele expirou na cruz. Houve trevas, houve tremor da terra, porque ele é o Senhor. Glória a Deus. Até romanos disseram: este é o Filho de Deus. Aleluia. E todo aquele que crê que Jesus é o Filho do Deus vivo, e crê no coração e confessa com a boca, é salvo. Porque com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a justiça. Romanos 10, verso 9 e 10. Crê no Senhor Jesus de todo o teu coração. Mas como eu posso? Jesus disse: a carne, minha carne é verdadeiramente alimento, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Os judeus foram embora, não esperaram ele concluir. Disseram: este homem está pregando antrofobia, o sangue é proibido beber, está na Bíblia. Será que ele contrariou isso? Não. Em João 6, lá para os versículos à frente, 50 e pouco, disse Jesus: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Aleluia. Então você pode comer, porque aquele que vem a mim não terá mais fome, ele diz. O que crê em mim não terá mais sede. É o que ele diz. Então ir a Jesus é alimentar-se de Jesus. Vir a crer em Cristo é beber do Senhor. Ele é a água viva. Aleluia.
Oh, glória! Jesus é a água viva, Jesus é a solução, Jesus é a resposta, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é a luz, Jesus é a porta, Jesus é o Senhor, Adonai no Antigo Testamento, Quírios no Novo Testamento, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória do Pai. Filipenses 2, Ele é o Senhor, glória. O chamado Israel, Deuteronômio 6,4 diz: ouve Israel, o Senhor teu Deus é único, e Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a estrela da manhã, Ele é a rosa de Sharon, Ele é o meu Senhor, o nosso Senhor, glória a Deus, aleluia. Oh, bendito é teu nome, Santo de Israel. Ele diz: em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5,24, veja, em verdade vos digo, quem ouve. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir é quando cai no nosso coração a semente, é quando ela frutifica em nós e nascemos nova criatura, filhos de Deus, gerados pela palavra e pelo Espírito de Deus, pela água e pelo Espírito, aleluia, oh glória a Deus. Tem a vida eterna. O verbo está no presente do indicativo. A partir do momento que você crê em Jesus de todo o teu coração, você nasce de novo, nasce gerado de Deus, é nova criatura e passa a ter a vida eterna pela graça de Deus, por meio da fé, aleluia, glória a Deus. Não entrará futuro, não entrará no juízo final. Sabia você que se você crê em Jesus de todo o teu coração, você não entrará no juízo final? Porque o juízo final é para aqueles que não creram em Jesus. É para aqueles que quiseram se justificar pelas boas obras. É aqueles que creram em reencarnação. É aqueles que creem em outra forma de salvação. Mas há uma só forma de salvação. Há um só caminho, verdade e vida. Há uma só luz eterna. E essa luz é Jesus, glória a Deus. E na noite de hoje, nós estamos celebrando a ceia do Senhor, dizendo: este pão que representa alimento, representa o meu Senhor, e eu vou comer em memória de Jesus, com toda a minha fé, com toda a minha expectativa, com toda a minha confiança. Este cálice, Jesus diz, é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei e fazei isto em memória de mim. Ou seja, no Antigo Testamento, os sacrifícios eram oferecidos pela tribo de Levi, que começou com Arão, sumo sacerdote, e seus filhos, que ofereciam sacrifício todos os dias pelos pecados, mas não tiravam os pecados. Agora Jesus vindo na plenitude dos tempos, Hebreus capítulo 9, com um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados, aleluia. Hebreus 9, 22, 23, Hebreus 9, 27, 10, 14, 10, 18, um só sacrifício, sacrifício cruento, sacrifício com sangue, porque sem sangue não há remissão de pecados. Então Jesus derramou o sangue para remir nossos pecados e destruir o que tinha o império da morte. Satanás não tem nem a chave do inferno mais, porque em Apocalipse capítulo 1, lá pelo versículo 17 em diante, diz: eu tenho, Jesus diz, as chaves da morte e do inferno. Mas antes ele diz: eu sou o alfa e o ômega. Estive morto, mas vivo
para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ninguém precisa ir para o inferno desde que se lance a Jesus, desde que creia em Jesus, desde que entregue sua vida a Jesus, porque a sua graça é maior do que tudo que possa existir. A graça de Deus, aleluia. O que eu devo fazer seria a pergunta para participar da Santa Ceia. A Santa Ceia, primeiro, não é da igreja, ela é do Senhor. A igreja ministra a Santa Ceia, mas a Santa Ceia é do Senhor. Não cabe aos ministros da igreja impedir alguém de tomar a Santa Ceia se decidi-lo tomar, após a pregação da palavra. Veja, então a recomendação nossa é esta: examine-se cada um a si mesmo, julgue-se a si próprio. Cada um de nós devemos julgar a nós mesmos. Eu errei aqui, eu errei ali. Senhor, te confesso. Onde está isso? 1 João 1, 8, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar da injustiça. Se confessarmos. Confessar a quem? Ao pastor da igreja? Não. Confessar a Ele. Falar com Ele. Aleluia. Mas eu posso falar com Ele? Pode. Quando Ele morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Você pode entrar, você não precisa do pastor para entrar na presença de Deus. Você não precisa de sacerdote para falar com Deus. Você precisa crer que o véu se rasgou de alto a baixo, e com ousadia chegar diante dele e dizer: Pai, pequei contra ti, somente contra ti pequei, não sou digno de ser chamado teu filho, mas diga uma só palavra e o teu criado será salvo. Aleluia, oh glória, oh aleluia. Lucas, tanto 15 quanto 21 foi mencionado neste pequeno texto falado. Diga para o Senhor: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu não quero errar, e quando eu vejo, eu já errei. Senhor, eu não quero carregar culpa. Tem muita gente doente por causa do sentimento de culpa. Tem muita gente doente por causa da autopiedade ou autocomiseração. Tem muita gente doente por causa de fobia, medo e transtornos. O que pode resolver isto? Pedir perdão para Jesus, porque é pecado. É pecado tudo isso que eu falei. Diga: Senhor, me perdoa. Eu estou sentindo pena de mim mesmo. Egoisticamente eu estou me colocando como o centro do universo. O Senhor é o centro. A mensagem tem que ser cristocêntrica e não antropocêntrica. Tem que ser Cristo no centro. Cristo é o nosso Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa se eu estou sentindo culpa. Alguém lá atrás deixou de fazer alguma coisa. O pai morreu, a mãe morreu, e agora? E agora eu sinto culpa. Eu fui omisso, eu não fiz, eu deveria ter feito. Peça perdão para o Senhor, aleluia. Peça perdão. O sangue dele lava nossas feridas, diz na Bíblia. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é puro, santo, imaculado. Há muita gente com conflito existencial. Há muita pessoa que é escravo do medo. O medo é do diabo. Deus nos deu um espírito de ousadia, de coragem. E aquele que tem medo não é perfeito em amor, diz o apóstolo João. Nós devemos ter muito amor. Amor a Cristo, aleluia. Amor a Ele, amor à igreja dele, aleluia. E desta forma, vivermos em liberdade,
liberdade, não em escravidão. Cristo nos chamou para a liberdade, diz na Bíblia, não para a escravidão. Cristo quer realizar coisas através da tua vida, e nós podemos, como diz lá John Wesley, limitar o poder de Deus em nossas vidas com medo, com fobia, com complexos. Não, liberte-se nesta noite e diga: eu sou do Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me guia por pastos verdejantes e por águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma, e ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. E diga mais, diga: unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aleluia. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aleluia. O Senhor honra aquele que o honra, aquele que o busca, aquele que invoca, o Senhor honra. Então, o que fazer para tomar a Santa Ceia? Reconhecer as limitações, os pecados, sabe? Também existe aquele lado da pessoa que diz assim: só eu estou certo, todo mundo está errado. Eu amo a mim mesmo, não amo ninguém. Aí ficou sério. Os pontos extremos são perigosíssimos, não é verdade? Os pontos extremos, né? Então, amados, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no próprio entendimento, se estriba no Senhor. Ele é a rocha eterna, a rocha imortal, aleluia. E confesse para Ele: Senhor, me perdoa. Esses complexos têm feito eu agir de forma não autêntica. Tem muita gente que só tem o verniz, mas a madeira não tem qualidade. Vamos ter qualidade. Qualidade interior, qualidade, essência da nossa existência. Não queira ser aquilo que você não é, seja o que você é e deixa Jesus te transformar, aleluia. Como Paulo, ele disse a Paulo: a minha graça te basta, aleluia. Oh glória, deseja a graça de Deus, é Ele que te transforma. Você não precisa provar nada para ninguém, seja um cristão, aleluia. Seja um portador da luz, seja o sal que salga a terra, aleluia, com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas, aleluia. Não precisamos provar nada para ninguém, aleluia. Se Cristo é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós, aleluia. Então confessa a Ele: Senhor, egoísta, orgulhoso, vaidoso, ciumento, maldizente, bêbado. Eu estou falando palavras. Talvez aqui não tenha ninguém assim. Pode ser, Deus queira que não. Se tiver, pede perdão. Tem um vício oculto, mas Deus vê. Então diga para Ele: o que Ele espera é a tua autenticidade, a minha autenticidade. Coloque-se diante dEle e diga a verdade para Ele: olha, Senhor, realmente eu estou com essa deficiência, eu reincido toda hora nessa mesma coisa, mas eu quero ser liberto, eu quero ser perdoado, eu quero ser transformado, eu quero que nesta noite o Senhor transforme a minha vida. Me perdoa. Agora vem um outro parte. O pecado tem alguns aspectos. Por exemplo, ações, atitudes pecaminosas, ações pecaminosas. São atos pecaminosos. Tem intenção. Mas o que é intenção? A intenção é pecado? Para Deus é. Jesus disse: Moisés vos disse: não matarás. Porém vos digo eu, aquele que tiver ódio no seu coração, já é o quê? Isso, já é um assassino. Aquele que deseja os bens do próximo, a mulher do próximo, mesma coisa. A mesma coisa. Então, Jesus estava dizendo para os judeus: olha, pense bem, vocês estão dizendo que cumpre a lei? O requisito é este, ó. Ele não é só objetivo, mas é subjetivo. Ele não é somente exterior, mas é interior. Você cumpre mesmo?
Feliz daquele que diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Aleluia. Porque o que se humilha e o que se exalta, exatamente. Agora tem o pecado da omissão. Muitas vezes você está saindo para vir para o culto. Alguém diz: pelo amor de Deus, eu estou morrendo de fome, podia me ajudar? Que custa voltar para dentro de casa, fazer um lanchinho rápido, dá para a pessoa falar: Deus te abençoe, toma. Está entendendo? Quantas vezes não é só questão de comer ou de vestir, não é. Muitas vezes nós sabemos de pessoas que a vida está sendo destruída pelo maligno, e eles precisam de oração, eles precisam de visitação, eles precisam de aconselhamento, e nós não podemos ser omissos. Então o pecado tem ações, intenção e omissão. Pensa nisso que nós vamos nos pôr diante de Deus já já. Mas existe um último ponto agora a considerar. Jesus diz assim: perdoa aquele que lhe ofendeu, porque se vocês não perdoarem o que lhe ofenderam, o Pai Celeste não perdoará a vós. Esse é um outro ponto que traz enfermidade, traz peso e traz dor. Muitas vezes, quantos anos nós estamos carregando sobre nós uma pessoa de 80 quilos nas costas? É pesado. Nós estamos trazendo uma amargura do passado, uma angústia, uma raiva. A gente diz assim: Senhor, eu estou certo e o fulano está errado, e eu não perdoo. E aí vai problema nos ossos, problema na junta, problema no sangue, problema no coração, problema no estômago. Doenças que não saem porque a amargura não saiu, a raiva não saiu, a mágoa não saiu. Eu digo para você nessa noite, no nome do Senhor, libera perdão. Não é porque você está errado, você pode estar certo, meu irmão. Mas é porque Jesus diz que se eu não perdoar, eu não sou perdoado. E eu quero ser perdoado por Deus. Quantos aqui querem ser perdoados por Deus? Eu quero. Então vamos liberar perdão nessa noite. Vamos liberar, irmãos. Tira essa marra de estar perdoado. Acabou. Magoou eu profundamente. Há 40 anos atrás. Há 30 anos. 10 anos. Ou agora. Passou perto de mim, não olhou na minha cara. Estou machucado. Estou ofendido. Jesus diz para o ofendido procurar o ofensor. O interessante é que a gente não procura o ofensor. A gente quer que o ofensor procure a gente. E Jesus diz: o ofendido deve procurar o ofensor. Está lá em Mateus 18. Então, amados, vamos nos colocar diante de Deus. Agora vem o último. Muitas vezes nós não conseguimos receber o perdão de Deus. Porque dentro de nós essa palavra não entrou. Essa palavra de perdoar o que ofendeu não entrou. Então o crente tem costume de fazer de duas uma. Eu não vou na Santa Ceia porque eu prefiro não perdoar. Olha, isso é uma situação. Porque não é capaz de perdoar, não é capaz de compreender a dimensão do perdão de Deus. Olha bem, se você tiver o coração como uma criança, você é capaz de perdoar. E Jesus diz: sede como crianças, delas é o reino dos céus. Oh glória, não é verdade? Você vê muitas vezes duas criancinhas pequenininhas brigaram de manhã. Aí de tarde você encontra aquelas duas, estão brincando junto de novo. Acabou a briga. Nem lembram mais da briga. O perigo é um pai e uma mãe que não é cristão verdadeiro dizer: como é que você vai brincar com esse daqui? O próprio pai e a mãe interferindo numa coisa. A criança, via de regra, tem um coração puro, um coração capaz de perdoar.